Aleluia. Que é isso, irmão? Que é isso? Falsidade é essa? Acaba tá de terno e gravata, tá no altar, tá tomando ceia, tá cantando, tá pregando, tá pastoreando, paz do Senhor, abraço, e aí homem de Deus, e aí varão? A pessoa tem um problema, você passa longe dele como se fosse uma carniça, como se fosse um pedaço de lixo. Você vê, não dá mais paz do Senhor? Você vê, você não dá nem a mão? Encontra a irmã, não dá nem um abraço? Que tipo de crente você é? Aquela que está lá no terceiro andar dizendo assim: eu não caio, eu não falho, eu estou aqui em cima ainda, para a glória de Deus, eu nunca errei. Deus está dizendo: quem está em pé, cuidado, viu? Cuidado, meu amigo pastor Arley, cuidado. Quem está em pé, a Bíblia te dá um conselho, a Bíblia não te dá parabéns não, viu? Você que está em pé, a Bíblia não diz: ei, parabéns, não, a Bíblia diz: cuidado. Você está em pé, cuidado, cuidado para que você não caia também. Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que haveria de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Eu gostaria que toda a igreja dissesse comigo: foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando, disse: não vos perturbeis, a alma dele ainda está nele. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem. A igreja pode repetir comigo: e levaram vivo? Então vamos dizer assim: levantaram morto, mas levaram vivo. E levaram vivo o jovem, não ficaram pouco consolados. Amém. Pode tomar o seu assento. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto áureo, texto conhecido da palavra de Deus, que nos conta a história que aconteceu em um culto. O pregador da noite era o apóstolo Paulo. E a Bíblia vai nos dizer, pastor Neemias, que Paulo haveria de partir no dia seguinte. Como Paulo ia embora, provavelmente Paulo resolveu falar tudo naquele dia. Então Paulo estendeu o discurso. Paulo prolongou o discurso. E eles estavam, este culto era um culto especial. Este culto era no terceiro andar de um prédio. Qual andar? Terceiro. Então não era um culto baixo, não era um culto terreno, não era um culto carnal, era um culto de nível superior. Era um culto onde havia muitas luzes. Paulo estava pregando a palavra. Chegar nesse culto parece fácil, mas não é, porque não é todo mundo que consegue oferecer a Deus um culto do terceiro andar. Não é todo mundo que consegue oferecer a Deus um culto de nível superior, de espiritualidade elevada. Mas certo é que os irmãos da cidade estavam no culto ouvindo Paulo, os irmãos da igreja, e entre eles estava um moço que eu não consigo falar só mal dele ou só bater nele, até porque ele estava no culto. Onde ele estava? No culto. Eu vejo às vezes as pessoas pregar sobre o Eutico e ele só apanha. Não, ele vai apanhar, mas ele não pode só apanhar. Ele estava onde? No culto. Ele estava no culto. Não é falta de opção, irmãos. O shopping está aberto, o sofá da tua casa estava lá, estava chovendo, tem programa passando na televisão. Se você está no culto, é porque existe um centelho de Deus dentro de você. Você não está aqui porque não tem outro lugar para estar. Você está aqui, ninguém te trouxe amarrado, ninguém te obrigou a vir aqui. Não é todo mundo que veio de carro não, viu? Tem gente que andou debaixo de uma sombrinha.
Tem gente que entrou debaixo de um guarda-roupa, de um guarda-chuva. Tem gente que pegou ônibus. Tem gente que veio até a pé. E não é que você está no culto? E não é que você está aqui? E não é que você está no lugar certo? Você tinha outro lugar para ir, alguém te convidou, mas no culto hoje não. Hoje tem um filme, tem um lançamento de um filme, vai estar em cartaz no Não, hoje não. Hoje eu vou estar no culto. E você decidiu estar aqui. Eu não consigo só falar mal do Eutico, pastor Neemias Araújo, porque tinha uma motivação boa dele, ainda que ele cometeu alguns erros, tinha uma motivação boa dentro do Eutico. Ele estava no culto. Lá no culto ele teve alguns problemas, mas ele estava no culto. E a Bíblia diz que Paulo pregou, mas aquele dia o discurso foi prolongado. O discurso foi prolongado. Eu gostaria que você entendesse isso, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e parece que os dias foram abreviados, sim ou não? Você já percebeu que parece que tem mais coisa para você fazer do que tempo para fazer todas as coisas? Parece que o tempo está remido, o tempo está curto, e tudo está se tornando compactado, está se diminuindo o tempo e não aumentando. E a Bíblia diz que o Eutico estava no culto, mas Paulo estava pregando muito aquele dia. E eu quero aqui abrir um parênteses para explicar uma coisa aos irmãos com muito carinho. Muitas pessoas já não suportam mais quando as coisas de Deus se tornam extensas. Tem gente que começa a dizer: ah não, esse culto está demorado, esse pastor está falando demais, tem muito culto, pastor, tem que diminuir. Escola dominical, culto segunda, aí culto ensaio não sei que dia, aí outro dia tarde, não, é muita coisa. E as pessoas começaram a se enfadar, e muita gente passou a se cansar no culto, a ponto do culto se tornar enfadonho, cansativo, chato. E não é muito difícil conhecer o Eutico no culto, porque quando o Eutico está vendo o programa de televisão dele, ele nem pisca, mas no culto é uma abrição de boca. Você percebeu? O Eutico, quando está vendo o que ele gosta, ele não sai do lugar, mas no culto ele anda, ele fala, ele tira. Não, é verdade ou não é? O Eutico está lá, Paulo está pregando. Lá no culto, no terceiro andar, existia uma janela. Existia uma janela. E o Eutico foi atraído até a janela. E ele foi atraído porque estava distraído. Diga comigo: todo distraído será atraído. Quando você tem foco, quando você tem propósito, quando você está firme. É a mesma coisa quando você está dirigindo. Você pode ficar olhando para o lado, você não pode ficar prestando atenção em outra coisa. Você está focado, então nada tira a sua atenção. Agora, o discurso de Paulo está tão comprido para o Eutico, que o Eutico agora resolve não escutar mais o que Paulo está falando. O problema da distração se tornou tão grande, mas tão grande, que antigamente quem lembra da campainha? Aquela campainha era para levantar os crentes da oração, era ou não era? De vez em quando os pastores têm que tocar ela hoje, mas para ver se o crente desliga o celular, para ver se ele para de andar. Irmão, está muito falatório, está conversando muito. Aí o pastor tem que dar uma tocadinha. Por quê? Porque a distração é tão grande que às vezes alguém pergunta: o que o pastor pregou ontem, domingo? O Eutico estava no culto, mas ele não sabe. O que foi ensinado? Ele falou: Paulo estava no culto, mas você acredita que eu estava tão distraído que eu não prestei atenção? E o recado? Não, o pastor disse que vai ter um trabalho aqui da escola. Falou? Não, eu estava no culto e não ouvi. Porque o problema da distração se tornou tão grande que o Eutico está perdido no culto. E o Eutico agora vai para a janela. Para onde o Eutico vai? E se eu estou aqui dentro e eu vou para aquela janela, para olhar para onde? Olhar para onde? Mas o Eutico está onde? O Eutico está dentro, mas está olhando para onde? Então a Bíblia me dá o direito de dizer que tem gente que está dentro, mas está olhando para fora. Escuta, eu quero te explicar isso com muito temor. Eu vou provar para você que algumas vezes só o teu corpo está dentro. Porque se cantar o zindar e você não cantar, é só o seu corpo que está aqui dentro. Você não está no culto. Não é possível que o pastor pede para abrir a Bíblia e ler, você não abre. Você está o seu corpo aqui.
O pastor diz: irmãos, vamos orar. Você levanta, abre os olhos, não fala uma palavra. O seu corpo está aqui, mas você não está aqui. O seu coração não está aqui. Sua alma não está aqui. O seu desejo não está aqui. A sua vontade não está aqui. E o Eutico está na janela. E ele está olhando para fora. Esses dias, uma moça chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria que o senhor orasse para abençoar o meu relacionamento. Eu disse: traz o irmão para orar. Não, pastor, não é irmão. Eu disse: mas como assim? Não, pastor, ele não é crente. Eu disse: minha filha, você está aqui dentro, mas está querendo não estar de fora. Eu não estou entendendo mais nada. Por que o hino te cansa? Por que quando canta... Posso falar ou não? Por que você fica balbuciando, resmungando os hinos da harpa, em vez de cantar com mais alegria? Se às vezes você liga o rádio do teu carro e quando a música mundana é, se abre até o vidro para cantar alto. Ó, seu corpo balança, você acha gostoso? Você está com preguiça de cantar para Jesus? O seu corpo está aqui talvez, mas a tua alma não está mais aqui. É por isso que talvez você sai do culto dizendo: não entendi nada, Deus não falou comigo. Porque Deus quer trazer sua alma aqui para dentro. Deus quer que o teu coração esteja aqui dentro. Deus quer que o teu desejo esteja aqui dentro. Quantos se alegram em estar na presença de Deus? Levante as suas mãos aos céus. Glorifique a Deus porque você está entendendo. Glorifique a Deus porque a sua palavra é pura. Glorifique a Deus porque você está aqui de corpo, alma e espírito. Glorifique a Deus porque você não está olhando para fora. O Eutico está dentro, olhando para fora. O maior problema de um crente é quando ele está dentro e passa a se agradar do que não tem dentro. Eu vim te trazer uma palavra de Deus essa noite. Tudo que você precisa, o reino tem para te dar. Tudo que você precisa está do lado de dentro. Quem concorda, diga glória a Deus. Agora o Eutico, ele não está só olhando para fora. Ele não está só distraído, pastor Elias. Ele não está só olhando para fora. A Bíblia diz que ele se assenta na janela. Ele faz o quê? Espera aí. O inimigo não quer só te distrair. O inimigo não quer só te atrair. O inimigo não quer só que você olhe para fora. Ele quer te deixar confortável. Senta aí. Você está muito tenso, rapaz. Você está em pé. Sabe, você está na janela, meio com medo, meio com temor. Você está olhando para fora, mas está com medo de Deus. Não, mas senta, fica à vontade. O nível espiritual vai caindo. É quando você não está bem, mas está tranquilo. Você não está bem, mas está sossegado. Você não está bem, mas está confortável. Era para estar acontecendo um reboliço dentro de você. Era para você estar preocupado. Era para você estar com medo. Não, mas o Eutico não está com medo. O Eutico está sentado. O Eutico está em paz. Só que ele estava no terceiro andar. Onde ele estava? Não tinha grade na janela. Não tinha tela na janela. E nem tinha um anjo na janela. Porque quando o inimigo distrai, quando o inimigo atrai, quando o inimigo faz olhar para fora, e quando o inimigo ajuda o camarada a sentar na janela, ele tira da pessoa a noção do perigo. Ele não avisa para você: olha, você vai cair do terceiro andar. É tão difícil, rapaz, ser crente. É tão difícil oferecer a Deus um culto superior. É tão difícil chegar no nível que você chegou. Cuidado para você não cair. Não. Aí a Bíblia vai dizer, pastor Anderson, que ele foi tomado. Guarde isso, eu vou chegar lá. Ele foi? Não foi o sono da noite. Não foi o sono do travesseiro. Não foi o sono da tranquilidade, do descanso. Ele foi tomado. Esse sono é maligno. O diabo só esperou ele chegar na zona de perigo e disse: agora eu arrebento ele. Agora ele está onde eu queria. Agora ele está na janela. E a Bíblia diz que tomado de um sono profundo. Quando você está dormindo profundamente, você ouve alguém? Quando você está dormindo, os seus sentidos estão adormecidos. Sim ou não? Adormecidos, diga comigo, adormecidos. O Eutico está vivo, mas não está ouvindo. O Eutico está vivo, mas não está falando. O Eutico está vivo, mas não está sentindo. Só que o inimigo diz: ele só está dormindo. Então antes que ele acorde, eu mato ele. E o diabo provavelmente empurrou o Eutico. E o Eutico caiu do terceiro andar. Quando o Eutico cai lá embaixo, a Bíblia diz: e o levantaram. O levantaram. O levantaram. Agora ele já não está dormindo. Ele está? Ele não tem mais sentido. Ele não fala, ele não ouve. Os sinais vitais desapareceram. O coração não bate, não tem pulso.
A pupila do olho dilatou, morreu. Aí os irmãos lá de baixo olham para cima, os irmãos de cima olham para baixo, e a Bíblia diz que Paulo também vê que o moço caiu, e a notícia corre, morreu, vírgula. O Eutico não está certo. O Eutico está certo? Mas eu vou te provar também que tem gente que não está certa. Tem gente lá em cima dizendo assim: Caio, porque quis. Quem mandou ir para a janela? Foi para a janela porque não quis. Agora, meu irmão, eu estou no terceiro andar e ele está lá embaixo. Eu sou crente, ele é desviado. Eu estou em cima, ele está embaixo. Eu tenho Deus, ele não tem. Eu sou santo, ele é profano. Eu estou com Deus, ele está com o diabo. Aí tem gente lá em cima dizendo assim: problema dele. Porque o espírito da individualidade faz você pensar que o caído não tem direito de voltar, que o morto não tem direito de reviver, que o frio não tem direito de aquecer, que o fraco não tem direito de ficar forte. Aí, pastor Neemias Araújo, a Bíblia diz que Paulo olha para baixo e diz: o que aconteceu? Aí alguém gritou: ele está morto. Paulo grita lá de cima: eu desço aí. Eu vou descer aí. Levanta comigo a tua mão direita. Não, levanta as duas. Naquele dia quem desceu foi Paulo. Hoje quem vai descer é Deus. Levanta a mão. Não, levanta bem alto, que o que eu vou dizer é uma profecia. Desviados da tua família, gente boa, gente de Deus, gente que estava no culto, gente que estava no altar, gente que pregava, que cantava, que ceava, que falava em língua, que profetizava, está lá embaixo. E alguém dizendo: morreu. Deus está dizendo: eu desço lá. Eu desço lá, eu vou resolver. Lá Jó me reia piar. Eu vou descer lá. Quem acredita que Deus vai descer para um resgate? Então levanta a tua mão, que eu tenho uma palavra profética. Os desviados da tua família não vão ficar no solo. Os que caíram não ficarão caídos. Os prostrados não ficarão prostrados. Deus está dizendo: eu vou levantar com a minha mão. Eu vou levantar com minha graça. Eu vou levantar com meu perdão. Eu vou levantar com minha misericórdia. Se você pode dar glória a Deus porque Deus é bom, ou você não consegue dar glória a Deus porque você não consegue ver ninguém de pé, ou você não consegue dar glória a Deus porque para você quem caiu não presta, ou você não consegue dar glória a Deus porque quem caiu não tem direito de voltar. Eu passei 20 anos da minha vida lendo Lucas capítulo 15, pastor Neemias. Eu nunca consegui entender porque que o irmão mais velho não entrou na festa da boda. Quando eu li, eu disse: Jesus, eu não vou pregar para a igreja, eu não sei explicar isso aí não. Essa parte eu vou pular. Quando foi um dia, eu estava em casa de joelho lendo a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia de joelho. Eu estava lendo a Bíblia de joelho e falei: Jesus, por que o irmão mais velho não entrou na festa do irmão mais novo? Deus para mim assim: porque tem irmão que quer ser mais bom que o pai. E para ele, por que você acha que o irmão mais velho disse assim: este teu filho? Ele não disse meu irmão. Ele não disse meu irmão voltou. Ele disse para o pai: o teu filho voltou. Porque o irmão mais velho tinha um problema sério. Ele sabia ser filho. Nunca saiu de casa, nunca deixou Deus, nunca ficou sem tomar ceia, nunca largou a igreja, nunca pisou na bola. Ele sabia ser filho, ele só tinha um problema: ele não sabia ser irmão. Ele sabia ser filho, mas não conseguia ser irmão de ninguém. Eu disse: Deus, por que o irmão mais velho não entrou na festa do irmão? Deus disse para mim: porque era uma festa. Se fosse uma confusão, ele entrava. Se fosse uma briga, ele entrava. Se fosse para arrumar confusão, ele entrava. Ele não entrou porque era uma festa. Eu falei: Deus, por que o irmão mais velho não entrou na festa do irmão mais novo? Deus disse assim: simplesmente que a festa não era dele. E tem gente que só consegue entrar quando a festa é dele, ele não consegue entrar quando a festa é do outro. Tem gente que não suporta ver Deus perdoando. De vez em quando você vai ver uns crentes metidos a Deus, dizendo assim: se eu fosse Deus eu matava. Se eu fosse Deus eu riscava o nome do livro da vida. Se eu fosse Deus eu colocava esse camarada no inferno. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu sangue não salva nem você. O seu sangue não salva nem o periquito que você cria na gaiola salva. Agora o sangue de Jesus ainda perdoa pecado, viu? O sangue de Jesus ainda levanta caído. O sangue de Jesus ainda tem poder. Você crê nisso? Levanta a tua mão e glorifique a Deus pelo poder do sangue. Aleluia. Nerebia subinergia. Eu vou descer aí. Paulo olha para baixo e diz: eu vou descer aí. Porque só tem um jeito de salvar o morto: se descer lá.
Lá de cima não tem jeito. Você manda a corda, ele não segura. Você fala, ele não escuta. Você estende a mão, ele não alcança. Paulo disse: eu desço aí. Aí Paulo desce. Quando Paulo desce, pastores, a Bíblia diz que Paulo inclinou sobre ele e fez uma coisa. Que se a gente aprender isso com Paulo, a gente vai recuperar muita gente. Eu estou falando da família ao crente, da família ao amigo, da família ao vizinho. A Bíblia diz que inclinando sobre ele, Paulo o abraçou. Paulo fez o quê? Tem gente que desce com um chicote. Eu vou dar um couro nele, que ele foi para a janela. Irmão morto não reage, pode bater. Quando você bate na igreja, que você está dando, sabe aquelas mensagens duras que o pregador está falando? Eita, Deus, fala, Deus, é ao vivo. O morto não reage. Quem está reagindo é o vivo. O vivo está dando glória a Deus. É o vivo que está dizendo: fala, gente. O morto não, ele não fala nada. Porque o morto não precisa de pancada. O morto precisa de abraço. O morto não reage com soco, não. O morto reage quando você abraça ele. Quando você abraça o morto, a vida não resiste, ela tem que voltar. Quando você abraça o morto, não adianta não, irmão. O espírito de vida volta, a sensibilidade volta, a audição volta, a voz volta. Você pode glorificar Deus porque a sua palavra é pura. Você pode glorificar Deus porque Deus está dizendo que vai levantar alguém dentro da tua casa. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Paulo abraça o moço. Quando Paulo abraça o moço, alma é abstrato, sim ou não? Tem como ver a alma? Eu não estou vendo a sua alma. Sabe a minha alma? Eu também não estou vendo a sua. Para mim saber se tem ou não tem alma, tem que haver uma revelação. Porque o menino está morto, sim ou não? Ele está morto. Quando Paulo abraça o moço, o Espírito Santo revela para Paulo. Ele não está falando, ele não está sentindo, ele não está ouvindo, ele não está vendo, mas a alma dele ainda está nele. Paulo, ele não fala, mas ele tem alma. Paulo, ele não ouve, mas ele tem alma. Levanta as duas mãos, porque é Deus que está falando com a igreja. Fecha os teus olhos por um momento para adorar a Deus. Porque enquanto a gente está dizendo: está morto, não dá um glória, está morto, não toma ceia, está morto, não congrega, está morto, não levanta nem a mão, Deus está dizendo assim: tudo bem que ele não tem sentido, mas ele tem alma. E a alma vale mais do que o sentido. A alma vale mais do que a voz. A alma vale mais do que a audição. A alma vale mais do que a visão. Paulo olha para o moço, olha para os irmãos e volta e diz: não temais. A alma dele ainda, diga comigo, ainda está correndo o risco de perder até a alma, mas a alma ainda está lá. Paulo diz: ainda. Paulo diz: está. Paulo diz: ainda está. A alma dele ainda está nele. A Bíblia não diz que Paulo orou. A Bíblia não diz que Paulo ungiu com óleo. A Bíblia não diz que Paulo fez uma oração forte. A Bíblia não diz que Paulo pôs a mão na cabeça com posição. Não. O milagre aconteceu num abraço. Juntou aquele caquinho de gente assim, irmão, que não ouvia mais, que não falava mais. Fala ou não fala? Quer ouvir? Diz amém. Existe uma ingratidão muito forte no meio evangélico. Só presta quando canta, só presta quando prega, só presta se tiver com a vida alinhada. Não vacila não, que eles vão te matar, viu? Não vacila não, porque tem gente que vai gritar lá de cima: bem feito. Tem gente que vai gritar lá de cima: eu não falei que era faça, eu não falei que isso não era homem de Deus, eu não, tá bem, caiu, tá lá embaixo. Cuidado, quem te perdoa é Deus. Meu pai. Quem te perdoa é Deus, quem te perdoa é o Espírito Santo. Não vacila não, porque eles vão dar butinada em você, eles vão pisar na tua garganta, e se alguém puder te matar 2 vezes, ele te mata, e te mata de novo. Mas Deus está dizendo: eu vou descer aí. Eu vou descer aí. Paulo desceu. Que me onde vacia rebriminda a fúria de calamaia súria. Quem sente a presença do Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Que é isso, irmão? Que é isso? Qual cidade é essa? Acaba tá de terno e gravata, tá no altar, tá tomando ceia, tá cantando, tá pregando, tá pastoreando, Pai do Senhor, abraço, e aí, homem de Deus, e aí, varão? A pessoa tem um problema, você passa longe dele como se fosse uma carniça, como se fosse um pedaço de lixo.
Você vê, não dá mais parte do Senhor? Você vê, você não dá nem a mão? Encontra a irmã, não dá nem um abraço? Que tipo de crente você é? Aquela que está lá no terceiro andar dizendo assim: eu não caio, eu não falho, eu estou aqui em cima ainda, para a glória de Deus, eu nunca errei. Deus está dizendo: quem está em pé, cuidado, viu? Cuidado, meu amigo pastor Arley, cuidado. Quem está em pé, a Bíblia te dá um conselho, a Bíblia não te dá parabéns não, viu? Você que está em pé, a Bíblia não diz: ei, parabéns, não, a Bíblia diz: cuidado. Você está em pé, cuidado, cuidado para que você não caia também. Paulo dá um abraço no moço. Quando Paulo abraça o moço, Deus resolve que os sentidos iam voltar. E os sentidos voltam. O moço abre o olho. O moço começa a ouvir. Aí o moço descobre que está lá embaixo. Onde ele está? Lá embaixo. Nasceu no coração daquele moço um sentimento que deveria nascer no coração de todo crente. Ele olhou o pastor Arley Pires lá para cima, para o terceiro andar, para o culto superior, para o culto de glória, para o culto das muitas luzes, e disse com ele mesmo: não vou ficar aqui embaixo não. Aleluia! Já que Deus desceu, eu vou subir. Já que Deus me abraçou, eu vou elevar o nível de espiritualidade. Já que o Espírito Santo me ajudou, então eu vou dar culto de verdade, eu vou adorar de verdade, eu vou cantar de verdade. Eu não vou ficar aqui embaixo não, eu vou dar glória. Levanta as mãos, quem vem adorar de verdade mesmo. Isso, levante bem alto, as duas mãos aos céus. Você que não conforma em ficar no culto do porão, você que veio oferecer a Deus um culto de verdade, cheio de luz, cheio de adoração, cheio de louvor, cheio de verdade. Por um minuto glorifique a Deus. Glorifique a Deus, diga: Deus, eu quero ser crente do terceiro andar. Não na soberba, não no orgulho, não na vaidade, mas eu quero ser espiritual. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da graça divina. Eu quero ser cheio do poder de Deus na minha vida. Glorifique a Deus. Nerebia suminérica de micandaraias. Acioni. Eu vou descer para abraçar. O Eutico disse: eu vou subir para adorar. Deus foi tão bom com você, Deus foi tão misericordioso com você, que você não poderia oferecer culto de porão não. Você não poderia oferecer culto de primeiro andar não. O seu culto tem que ser culto superior, do andar superior. Porque todas as vezes que você lembra quem você era, o que aconteceu, o que Deus fez por você, você diz: eu não posso ficar aqui embaixo na carne. Eu não posso ficar aqui embaixo assim, não, monótono, frio não. Eu vou subir para o terceiro andar de novo. Eu vou voltar para o lugar da intimidade e da adoração. Quantos entendem a palavra? Quantos glorificam a Deus porque querem oferecer a Deus um culto vivo de louvor e adoração? Agora o mais interessante é que o moço caiu do terceiro andar. Qual andar? Peraí. Quem cai de um prédio de terceiro andar não quebra a perna? Quem cai de um prédio de terceiro andar não tem traumatismo craniano, não quebra os braços? Por que o moço conseguiu subir? Porque Deus está dizendo: porque eu não vou deixar sequela. Porque o diabo está olhando para alguns crentes dizendo assim: a vida voltou, mas não sai lá de baixo mais não. Nunca mais sobe no altar, nunca mais canta, nunca mais prega, nunca mais vai ser o mesmo. Deus está dizendo: nenhum dos seus ossos será quebrado. Eu vou te dar graça para voltar. Você crê nisso? Quem crê que Deus vai dar graça para crente e voltar ao primeiro amor? Levante as suas mãos aos céus. Quem acredita que Deus vai dar graça de você voltar às primeiras obras? Oh glória, a glória da segunda casa não será menor nem será igual, será maior. Maior. Deus está dizendo: eu vou pegar na tua mão e vou subir as escadas da intimidade. Eu vou pegar na tua mão e vou subir a escada da comunhão. Volta, eu digo, para o terceiro andar.
O Eutico está subindo. Porque seria uma grande mentira dizer que vida espiritual não é nível. Seria mentira. É nível, sim. É claro que é nível. Tem gente que está no porão, tem gente que não vê nada, sente nada, fala nada. Tem gente que está no primeiro andar, de vez em quando não glória, de vez em quando sente. Tem gente que está no segundo andar, é mais frequente. Olha, ontem eu não senti não, mas hoje eu senti. Ó, pastor, hoje eu não senti não, mas amanhã eu vou sentir. Agora o crente do terceiro andar não tem dia não. Batizado com o Espírito Santo, ele não fica um dia sem falar em língua. Quando não fala na igreja, fala no volante do carro. Quando não fala no volante do carro, fala na pia lavando louça. Quando não é na pia lavando louça, é andando na rua falando baixinho para ninguém escandalizar. Mas sente Deus todo dia, toda hora, todo momento. Levanta a tua mão para glorificar Deus. Levanta a tua mão para glorificar Deus, porque Deus foi benéfico, misericordioso, compassivo, longânimo com a tua alma. Pastor Neemias, eu perguntei assim: Deus, por que o Eutico perdeu visão, perdeu sentido, audição, palavra, tudo estava lá morto, mas a alma ainda estava nele? Deus diz: lembra do meu servo Jó, meu filho? Quando o diabo falou mal de Jó e falou: vou mexer com o que ele tem, o diabo disse: pode mexer com as ovelhas do pasto? Tem lá as ovelhas, ovelha, animal, pode. Deus falou: pode mexer. E com os camelos? Pode também. E os jumentos? Não, pode mexer. E os boi? Leva os boi também. E a casa? Não, manda um vento e derruba no chão. E a saúde? Pode arrancar da planta do pé ao da cabeça, deixa doente. E o dinheiro? Não, toma o dinheiro dele. E a riqueza? Acaba com a riqueza. E o ouro? Leva. E a prata? Leva. E os empregados? Manda tudo embora. Acerta com todo mundo, ele vai ficar sozinho. O diabo disse: e a alma? Deus falou: foi a única orientação que Deus deu. A alma dele é minha. Levanta a tua mão, porque a tua alma tem dono. Não, as duas. O diabo pode ter tomado glória a Deus, pode ter tomado a comunhão, pode ter te empurrado da janela, mas Deus está dizendo: a tua alma não. A tua alma não. Só quem acredita que a sua alma tem dono, glorifique a Deus. Pastor, me prova na Bíblia que a minha alma tem dono. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma. Quando o diabo disse: agora eu mato o Eutico, nunca mais volto para o culto de Deus. Não, na alma dele não. A alma dele me pertence. O Eutico sobe as escadas e volta para o terceiro andar. Quem que ouviu a notícia boa diz amém. Tem gente lá no terceiro andar que não acreditava que você voltava. Tem gente que não vai acreditar, irmã, quando vê teu filho na mão de novo. Tem gente que não vai acreditar quando vê você com o cálice na mão de novo, dizendo: meu Deus, não acreditava não. Está no terceiro, Deus está dizendo: eu vou te ajudar a subir para o piso superior. Dê glória a Deus, porque a misericórdia de Deus está na casa de Deus. Ele sobe novamente. Quem sobe, pastor? O Eutico do versículo 7 é o Eutico enfadado de culto. É o Eutico, pastor, da mensagem longa. Ah não, muito longa, eu vou para a janela, eu não estou gostando, o culto está chato. O Eutico é o Eutico que não gosta de culto todo dia, não gosta de Bíblia todo dia. Esses dias até eu comentei com o irmão, quando o irmão disse para mim assim: ah pastor, todo culto é igual, pastor. Todo culto as irmãs canta os hinos da harpa, as irmãs cantam, a mocidade canta, o pregador prega e o culto acaba. Eu estou enjoado. Eu falei: esse está igual o povo de Israel. O povo de Israel todo dia comia o maná. Segunda, terça, quarta, quinta, só sexta que Deus deixava guardar, passava tudo. Mas lá tinha todas as vitaminas que o corpo precisava. Não tinha um doente, não tinha um anêmico, não tinha um canceroso, tinha todo mundo de saúde. Quando falou disso, eu falei: mas ele está enjoado disso. Todo dia isso. Todo dia. Mesma coisa, mesma comida. Eu não aguento mais esses hinos, não aguento mais ver essas irmãs cantando. Você está com problema. O que eles pediram quando eles enjoaram do maná? Carne. Porque quem enjoa do que vem do céu
Eita glória! Quem enjoa de Bíblia, quem se enjoa de culto, quem se enfada de Deus, o que é que ele quer? Carne. O Eutico volta para o terceiro andar. Chegando lá, o Eutico que não gostava de culto, o Eutico que estava na janela dizendo: Paulo não fala não, Paulo está falando demais, vem da bênção apostólica logo. Aquele Eutico que só vem para a igreja quando o marido insiste: vamos para o culto hoje. Ah, hoje não, vamos. Pelo amor de Deus, vai deixar eu sozinho. Quando não é assim, a esposa, o homem do céu, vai ficar em casa de novo. Ah, tá chovendo. Meu filho, quando você não era crente, você não perdia um forró. Você dormia no bar. Quando você não era crente, você vivia no rala-bucha. Agora, pelo amor de Deus, meu filho, não, hoje eu não vou. E as filhas? E os filhos, os meninos? É, só vou porque só está mandando. É o Eutico. O Eutico do versículo 7. Agora o Eutico que recebe o abraço e volta, Paulo levanta e diz: irmão, só vou concluir a mensagem, tá? Eu parei de pregar meia-noite porque eu tinha que dar um abraço no Eutico. Aí o Paulo prega mais meia hora. Quando é meia-noite e meia, Paulo disse assim: irmãos, levanta que eu vou dar a bênção apostólica. O Eutico disse: a primeira parte não deu para me prestar atenção. Prega mais, pastor. Ô Eutico, mas você costuma dormir cedo? Meu filho, não, a mensagem está boa. Deus mudou o sentimento de Eutico. O Eutico que não aguentava ouvir uma mensagem inteira, ouviu uma mensagem até o dia amanhecer. Dá para levantar a mão direita com a minha lá em cima? Deus vai fazer uma revolução espiritual dentro de alguns crentes. Eles vão passar a ter uma sede e uma fome tão grande em ler a Bíblia, em congregar, em cantar, em estar na igreja. Você vai voltar a dormir com a cara em cima da Bíblia e alguém puxando a Bíblia dizendo: ó, você dormiu lendo a Bíblia. É melhor dormir lendo a Bíblia do que dormir vendo novela. Alguém vai olhar para você dizendo: acorda, você dormiu ajoelhado. É melhor dormir tentar orando do que ser sacudido por Deus e não levantar. Deus está dizendo: o apetite vai voltar, a sede vai voltar, o desejo de congregar vai voltar, o desejo de orar. Você crê nessa palavra? Glorifique a Deus. Você crê nessa palavra? Bendiga o nome do Senhor, porque Deus vai mudar muita coisa dentro do eu. Não é que o Eutico agora está dando valor na igreja? E não é que o Eutico agora está com tanta vontade de ir para o culto, tem dia que ele chega a igreja está fechada. O diácono chega meia hora para abrir o culto. O senhor demorou, irmão, queria entrar. O Eutico agora já não está mais enfadonho com as coisas divinas. Aleluia! Porque tem que viver te incentivando, irmão. Vou terminar agora. Porque tem que viver fazendo coisas para te atrair. Porque tem que viver dizendo para você: seu lugar está lá. Sem você não é igual. Tem que viver te abraçando. Tem que viver o tempo todo te adornando. Sua mãe, seu pai, os irmãos tem que. Vai nascer um desejo tão grande dentro de você que a sua mãe vai passar pela porta do seu quarto e tomar um susto. Pela sala, seu dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador, o dia inteiro na televisão. Alguém vai passar pela sala e vai ver você na sala. Que texto, que palavra. Meu Deus, por que eu não lia mais a Bíblia? Quantos acreditam que Deus está criando um sentimento dentro de você? Você acredita que Deus está criando um sentimento dentro de você que vai levar você a gostar mais do culto, a gostar mais da igreja? Vou terminar aqui agora. Olha aqui. O Eutico que murmurava do obreiro direto: fala demais.
estende demais, canta demais. O mesmo Eutico agora está dizendo: já acabou? É isso, pastor, prega mais. Prega mais. Porque Deus vai criar em você um sentimento que as coisas de Deus não vai mais te cansar. Quem acredita que é uma renovação de força? Você acredita nisso? Diga glória ao nome de Jesus. Fecha a Bíblia. A Bíblia diz que quando Eutico caiu, o levantaram morto. O levantaram? Mas quando o levaram, então a história não termina com o morto. A história termina com o vivo. Eu vim aqui esta noite profetizar a palavra e dizer que haverá um futuro de paz. Bem sei eu o pensamento que eu tenho acerca de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de bem. Até você pensa mal de você mesmo. A única pessoa que não pensa mal de você é Deus. Capítulo 15 de Lucas fala de uma ovelha perdida. Diga comigo: uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. A ovelha perdida o homem buscou, sim ou não? A dracma perdida a mulher procurou, sim ou não? E o filho perdido o pai buscou? Por quê? Por que ele buscou? Porque a ovelha perdeu e não conseguiu voltar. A dracma se perdeu e não conseguiu se achar. O filho foi o único que saiu para se perder. Só que a Bíblia diz que quando ele está voltando, pastor Marlon Pires, o pai vê ele de longe. Termina agora. O pai vê ele de longe e corre ao seu encontro. Não foi o filho que correu, foi o pai. Eu disse: Deus, por que o pai correu ao encontro do filho? Deus diz: eu não busco, mas eu espero. Deus está esperando uma atitude nossa. Uma atitude de dizer assim: eu quero melhorar. Eu já fui mais espiritual. Eu já fui mais aquebrantado. Eu já fui mais sensível. Eu não tinha preguiça de subir a escada para chegar no terceiro andar. Eu não tinha vergonha de dar glória a Deus. Eu não tinha problema em falar línguas estranhas. Eu não tinha problema em glorificar. Eu não tinha esse problema. Eu não tinha problema em ler a Bíblia. Eu não tinha problema em orar. O que aconteceu comigo? Quer saber de uma coisa? Eu vou subir as escadarias da comunhão. Fica, com permissão do pastor, fique de pé comigo, por favor. Pastor, por que o senhor não vai pregar mais? A mensagem acabou. E quando a mensagem acaba, a gente para. Erebiande cominias. Eu sei que eu estou falando do Eutico, mas eu esperei você de pé para te contar isso. A mensagem do Eutico. Segura aqui. Eu vou falar aqui do filho pródigo. Só isso aqui para você entender. Quando o pai dele abraça ele, ele veio no caminho com medo. Olha, eu vou dizer para o meu pai: eu pequei. Eu pequei contra o céu. Eu pequei diante de ti. Eu não sou digno de ser filho, não. Me dá um emprego. Eu quero só ser um jornaleiro. Eu quero só comer. Eu estou passando fome. Eu só quero comer. Quando chega lá, pastor Neemias Araújo, a Bíblia diz que quando o pai entra com o filho em casa, ele dá um grito: filho, servos! Ou servos, sim, Senhor, traga depressa o melhor vestido. Quando o filho escuta aquela palavra, o melhor, ele toma um choque. Porque tem gente que acha que Deus vai te converter no leite. Irmão, quando o cabo é ruim, nem no leite ele converte.
Não é leite que converte, não. Deus pode quebrar a perna, arrancar a perna, matar no assinante. Você não converte ninguém, não. O que te converte é o amor. Quando Deus te ama, sem você merecer, que Ele te dá um vestido novo, você fala, para mim? Para mim, Deus. É para mim mesmo, o melhor para mim. Traga depressa um anel, coloca no dedo dele. E põe uma sandália nos seus pés. Sandália tem número. Se você chegar numa loja, me dá um tênis, que número? Se você chegar numa loja de aliança, me dá uma aliança, que número? Se você chegar numa loja de roupa, me dá um vestido, que número? Porque vestido tem número, sandália tem número e anel tem número. Pastor, se tem número, por que o pai mandou trazer depressa? Diga para o teu irmão, porque já estava pronto. O pai não fez depois que o filho voltou, o pai fez e guardou. E que ele chegar aqui, pastor, por que o pai mandou vestir ele depressa? Porque o pai não suporta ver o filho sujo. O pai não suporta ver o filho descalço. O pai não suporta ver o filho sem aliança. Veste logo, veste logo, veste. Aí o pai dá mais um grito. O filho está sem entender nada. Sem entender nada. Ô servo, traga também o bezerro cevado. Aquele que soma. Ah, sim. Provavelmente, sabe qual foi o dia que ele colocou o bezerrinho para engordar? No dia que o filho saindo, distraído, atraído, indo para a janela, pai disse, pega esse bezerrinho aqui, engorda para mim. Senhor, hoje é dia de tristeza, teu filho está saindo. O pai disse assim, ele volta. Esse camarada é meu, rapaz. Um dia vai dar um clique dentro dele, ele vai dizer, eu não vivo sem meu pai. Eu não vivo sem a glória, eu não vivo sem a aliança, eu não vivo sem as vestes, eu não vivo sem a aliança, eu não vivo sem o amor. Vamos orar. Mas se fosse hoje, pastor Neemias Ribeiro, o pai deveria sim perguntar, filho, tudo bem que você voltou, mas conta aqui pro pai, conta aqui pro papai. Qual foi a hora, assim, o momento certo que você tomou a decisão de dizer agora eu vou voltar? Ele olha para o pai, se fosse hoje, ele diz, olha pai, posso contar a verdade para o senhor? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não sabe viver. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que você esfriou, você não é assim. Você não consegue viver assim, você não funciona assim. Você foi chamado para cultuar no piso superior. Levante bem alto as suas mãos com a minha. Dereba, cheia, súbia. Você foi chamado para viver um nível de espiritualidade alto, não baixa. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, eu amo a tua alma. Você acredita que esta noite é uma noite de renovo? Segure a mão levantada que eu vou orar com você agora. Alabanjoria seri me candarai. O diabo empurra, o diabo joga. Quem é mau não dá mão, quem é mau não abraça, quem é mau não ajuda, quem é mau não perdoa, quem é mau não dá chance. Mas hoje Deus te deu uma bênção. Andai devassia rébias. Eu sei que você consegue, eu sei que hoje é culto de ensino, eu sei disso. Eu sei que hoje é doutrina aqui em Betim, mas eu vou te pedir um negócio aqui agora, porque o Espírito Santo me conduziu a isso. Mas não faz diferente não, pelo amor de Deus. Eu quero que um irmão fique de frente com outro irmão aí, dá um jeito aí. Eu não fique de frente com irmã não, se você é irmão, se não der para ficar de frente, a não ser que seja tua esposa, aí não tem problema. Senão você vai encontrar um irmão perto de você, se sobrar um fica três, não tem problema. Mas eu quero que um irmão fique de frente com uma irmã, de frente com outra irmã. Aproveita e diz para ele assim, fica tranquilo, eu não vou te empurrar não. Eu não estou aqui para te empurrar. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para gritar lá de cima, eu dou glória a Deus, você não dá. Eu falo em língua, você não fala. Eu sou crente, você não é. Eu sou espiritual, não estou aqui para isso não. Remindia forg mídia foribiada. Fica de frente com ele aí, porque Deus trouxe ele aqui hoje e colocou aí do teu lado, foi para o propósito.
É minde, ó ré. Fica de frente com ele aí agora. Porque o dia quem abraçou foi Paulo. Deus está dizendo hoje um milagre está no teu abraço. Revia subcomenindia. Quando eu disser agora, você vai abraçar e vai segurar esse irmão. Jesus vai renovar ele na hora. Jesus vai renovar essa mulher de Deus. A boca de alguém vai se abrir em profecia. Não vai ser um abraço comum, não. Vai ser um abraço de crente cheio do Espírito Santo, de crente que ama, de crente que ajuda. Em nome do Senhor Jesus, abraça e segura. Pode abraçar, abraça. Abraça, fecha os olhos, que nós vamos orar juntos, abraçados. Revia. Ai, homem. Darabai. Ei, mas. Revia. Ai, almas. Ai. Deus está renovando a tua vida hoje. Aleluia. Vai glorificando a Deus enquanto Ele renova a tua história. Quem é batizado com o Espírito Santo, aproveita, Eutico. Volta para o terceiro andar, rapaz. Você fala em língua, fala variedade de língua, profetiza. Deus te devolveu a voz, Deus te devolveu a audição, Deus te devolveu a fala, Deus te devolveu os sentidos, Deus te devolveu a sensibilidade. Alabaxanda a cama séria, Deus te devolveu. Louvamos, Senhor. Nandi Récia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos pela tua palavra. Te adoramos porque ela é viva e verdadeira. Ebrevácia andoria. Te damos graça porque a tua misericórdia nos alcançou. Te damos graça porque o teu amor nos envolveu. Uramandarabasheri candaraia. Te damos graça porque a tua palavra é viva. Quantos podem glorificar a Deus? Faça isso. Sinta a força de Deus, a graça de Deus, o renovo de Deus. O Espírito Santo te reveste, te ajuda, te abraça. Ele ama a tua alma.